Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Mas eu acho que tem alguma satisfação nisso, tá ligado? De você conseguir pegar uma parada... putz, eu consegui burlar aqui o fim desse dispositivo, sacou? Ele não serve mais pra coisa principal dele, ou então tá ruim, ou sei lá, tem uma forma mais prática de fazer, mas eu consegui encontrar algum outro uso pra ele, sabe? Eu acho que tem um pouco desse desafio que tem algumas dessas coisas. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Felipe Freitas. E eu sou o Emerson Alecrim. É comum a gente ter aquele celular ou computador que já está um pouquinho mais velho e não dá conta de recursos mais novos. Mas o que será que dá pra gente fazer para dar uma sobrevida a esses dispositivos? No episódio de hoje a gente compartilha ideias de como aproveitar hardwares antigos e extrair um pouco mais deles antes de jogar fora. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser ouvir essa parte, é só pular para... 17 minutos e 20 segundos. E aí, Josué? O assunto deu o que falar, hein? Deu, mas primeiramente quero entender o que você tá fazendo aqui, cara. Cadê o Mobilon? O que você fez com ele? O Mobilon tirou merecidas férias, não posso dizer onde ele está. Até dei uma aquecida na minha voz aqui antes de entrar, né, pra gravar, mas a voz do patrão é a voz do patrão, né? Um beijo, Mobilon, onde quer que você esteja. Volte. Ele já está voltando, ele tirou um tempinho, mas acabou tendo um contratempo, então ele já deveria até gravar com a gente, mas teve um contratempo, infelizmente não pôde, mas estamos aqui para fazer a caixa postal e trouxemos o Tais, que esteve conosco no episódio de semana passada, que é justamente o episódio que a gente vai comentar aqui, que nós falamos sobre os novos iPhones e lançamentos da Apple. Então, para começar, nós temos aqui um comentário do Diogo Santafé, deixado lá na comunidade, e ele diz o seguinte: ótimo episódio, realmente as novidades apresentadas foram mais em termos de software do que em hardware. Mas mesmo assim, acredito que a Apple consegue ficar sempre um passo à frente da concorrência. Para você ter uma ideia disso, assisti ontem a um vídeo de novidades da Samsung e que ela irá lançar na próxima One UI uma versão própria da Ilha Dinâmica, ou Dynamic Island. Isso é rumor. Importante dizer. É um rumor? Eu tinha lido que era tipo um leak, né, que rolou e as pessoas estavam especulando. Mas por enquanto nada oficial. Mas vamos lá. Em relação ao iPhone, que muita gente fica falando que é caro e etc., sabemos que é. Mas, para algumas situações, acaba saindo por preços excelentes. Exemplo, comprei meu iPhone 14 ano passado, em abril, utilizando o meu plano da Claro, que me possibilita descontos em aparelhos. Enquanto estava sendo vendido no mercado comum por R$ 4.900, o valor que eu paguei foi R$ 3.245. À época, um valor inferior ao Galaxy S23, por exemplo. Então eu sou da tribo que cada um sabe o que faz com seu dinheiro. E como hoje existem vários tipos de smartphones com valores para todos os bolsos, investir no iPhone 16 é apenas uma escolha entre muitas. Eu não costumo acompanhar muito essas condições dadas para operadoras, tais, para a compra de iPhone. Eu não sou um usuário de iPhone, eu uso mais Android mesmo. Mas costuma haver realmente ali programas que fazem valer mais a pena para quem está pensando em trocar, né? Porque as operadoras elas querem fidelizar o cliente. Então vão lá, negociam com a Apple, com a Samsung, com várias marcas, com a Motorola também, e fecham esses acordos de fornecimento de aparelhos. E quando você compra o aparelho mais um plano de telefonia, você fica ali 12 meses, que é o máximo permitido aqui no Brasil pelas regras da Anatel. Então, essa fidelização acaba valendo a pena para a operadora. Teve um período em que os smartphones, até mesmo dentro das operadoras, eles não estavam com preço tão competitivo, elas não eram tão agressivas em relação aos valores repassados. Mas, de alguns anos para cá, teve uma bela virada em relação a isso. Então, hoje, quando me perguntam, eu costumo recomendar que, sim, o consumidor dê uma olhada na operadora,
dê uma olhada no seu banco, se ele oferece algum programa de compra facilitada. Banco também, né? Assim, cartão de crédito, porque toda essa área de varejo e de vendas de modo geral, essas empresas elas estão fazendo de tudo para privilegiar e para ter um relacionamento direto com o consumidor. E nisso você acaba descobrindo uma oferta que é específica daquele banco, por exemplo, para o cliente que tem aquele cartão de crédito específico, às vezes até na região que você tá do país. Então não é tão assim binário quanto no passado de o preço é esse, é o que tá lá no site da Apple, é imexível, digamos assim. Não, tem muita oportunidade aí, mas tem que saber procurar, pesquisar, ficar de olho. É algo que eu vivo dizendo pra mim mesmo, que eu vou olhar em algum momento e sempre esqueço. Acabo deixando de lado. Mas sempre tem os caçadores de ofertas, né? Isso. Pois é, né, cara? O pessoal se inscreve, tem até o canal de achados aqui do TB, pra quem gosta de acompanhar. Porque às vezes, assim, é uma oferta que dura 24 horas, ou então tem 15 unidades pra vender, e depois acabou. Corre tem que ficar muito ligado. O gerente ficou louco. Então tem que monitorar, não tem jeito, dá um pouquinho, economizar dá trabalho, né? Dizem que dá, né? Você não costuma, você não costuma ser fácil. Outro comentário aqui é o do Manuel Scott, que também escreveu pra gente pela comunidade. O Emanuel disse que é aquela coisa. Hoje as pessoas demoram mais tempo para trocar de aparelho. Para que vai fazer algo revolucionário em relação ao telefone do ano anterior se essa pessoa não vai comprar o novo? É o que ele pergunta. Fazem aparelhos para pessoas que tenham celulares mais antigos. O trocking, ou os trocking, faz sentido alguém que tenha um iPhone 12 ou 13 trocar pelo 16. Mas quem tem o 14 ou 15 não vai trocar pelo modelo mais novo, não importa se tem novidades interessantes ou não. Prevejo num futuro próximo as marcas inclusive aumentando a janela de lançamento entre um modelo e outro. Ao invés de lançar todo ano um celular que basicamente é uma cópia do celular do ano anterior, passem a lançar com 2 ou 3 anos e foquem no software nesse meio tempo. É só esperar a própria Apple puxar a fila, que as outras seguem o mesmo. Em tempo. Tomara que esse botão físico da câmera seja copiado em outros fabricantes. Isso era uma mão na roda nos primeiros smartphones e de uma hora para outra tiraram. É aqui a fala do Emanuel Scott. E assim, Josué, eu não acho que vão lançar a cada 2 ou 3 anos, não. Porque além das novidades tecnológicas, tem toda uma questão de estratégia de marketing por trás. Exatamente. Os consumidores, eles gostam, né, de coisas novas. Eles gostam de saber o que tem de tendência, e as empresas, elas se beneficiam disso. Tanto que, sei lá, Motorola é uma que, hoje em dia, eu perdi a conta já. Eu não consigo mais acompanhar, porque Moto G tá no Moto G 85, eu acho. Não que eles tenham lançado, né, 85 gerações. Né? Como é que definiu os números? Teve uma época que eu lembro, a gente até contou aqui no Tecnoblog, que a Nokia explicou como é que ela estava estruturando os nomes dos aparelhos para você saber exatamente o que estava levando para casa e tal. Então assim, a Motorola ela lança muitos aparelhos porque com isso sempre tem um equipamento novo na prateleira, né, das lojas e tal, e com isso os consumidores encontram lá um negócio que acaba fisgando a atenção. E assim, a gente até falou no episódio, mas não custa lembrar, é um mercado maduro. São incrementos que surgem, mas o botão físico realmente, volto a dizer, tô muito curioso para experimentar, e nessa semana a gente até soltou uma matéria no TB de outras fabricantes que já tiveram botões similares para controle de câmera. A galera engajou lá, porque realmente Nokia, dá pra lembrar da Nokia, por exemplo, da Sony, várias outras. Vamos ver, né, se a moda pega de novo, no caso, a Apple resgatando isso. Pois é interessante isso, essa coisa da maturidade no mercado, porque vem a Apple, que costuma estar na vanguarda de mudanças em smartphones, de trazer recursos novos, coisas que as pessoas não pensaram antes, e o mercado está tão maduro que a coisa nova esse ano foi resgatar uma funcionalidade que já existia muitos anos atrás em aparelhos bem antigos. Então isso fala realmente dessa dificuldade que vocês mencionaram no episódio, né? Você e o Mobilon falaram sobre, cara, já cansamos de falar como é difícil inovar num produto que já está muito certinho, muito pronto, a gente já sabe o que esperar. E eu acho que é um pouco por causa disso, vai nessa direção esse comentário do Emanuel, que é essa percepção de tipo, cara, por que se já tem tão pouca coisa nova pra colocar, por que a gente tem que ficar
olhando o que tá saindo todo ano? Por que vocês não esperam mais um ano? Eu acho que tem certa lógica dentro desse contexto de não tem muita coisa nova. Se você esperasse 2 anos, talvez a cada 2 anos você conseguisse empacotar ali mais inovações, mais coisas interessantes e tal, dar mais tempo ali pra galera pensar no produto e tal. Mas pela dinâmica que a gente tem hoje no mercado, investidores e expectativas, é meio utópico a gente pensar nisso. Eu acho que seria interessante, mas o mercado não parece querer esperar pra lançar mais coisas. O imperativo parece ser não, a gente precisa lançar, a gente precisa dar aos usuários mais incentivos pra ficar no nosso ambiente, trocar de aparelho e etc, etc. E para além disso, as equipes de pesquisa e desenvolvimento, elas continuam trabalhando, né? Então, sei lá, a gente tá falando de smartphone agora, mas todo ano tem a CES, que é a Feira de Eletrônicos de Las Vegas, e todo ano tem alguma novidade em televisão. Talvez não seja algo que, nossa, meu Deus, incrível, mas todo ano tem alguma coisinha ou outra mudando. Nem que seja tendência de design, inclusive, acontecendo ali. Ou então o setor automotivo, que eu acompanho bem menos, devo confessar aqui, mas todo ano tem salão do automóvel daqui, dali, da colar, os da China estão bombando agora por causa dos carros elétricos. Então, assim, e tem novidade pra carro todo ano? Talvez, né, na nossa visão, na minha pelo menos, que não acompanho, não tem, mas pra quem é fã, pra quem respira ali, sei lá, gasolina e agora baterias... Todos os gases que saem do escapamento. Cuidado, gente. Mas a pessoa vai ver valor também nisso. E só pra fechar do que o Emanuel falou, eu conheço várias pessoas que estão já se programando pra comprar o iPhone 16, mesmo tendo o 15, porque também tem... A Apple tem um negócio muito valioso, que é o amor à marca. É algo que, por exemplo, a Samsung batalha pra conseguir criar isso, essa sensação de pertencimento, né? Tem até gente que, na minha visão, acaba exagerando um pouquinho, né? Nas defesas e tal. Mas, pô, isso assim, não tem valor. Aliás, tem muito valor no mercado, porque é totalmente intangível e, às vezes, um probleminha acaba destruindo uma reputação, uma marca. E com a Apple, não. Tanto que eles podem fazer os negócios com menos tecnologia do que outras marcas e ainda assim serem vistos como na vanguarda. Então a Apple acaba usando isso a favor dela. Pois é, tanto é assim que sempre que saem essas pesquisas sobre marcas mais confiáveis, marcas que os usuários gostam mais e confiam mais, a Apple pontua lá em cima, assim, ficando em primeiro em vários desses rankings. Então, assim, não é fácil de se conseguir isso e, enfim, faz parte do processo de construção dessa marca, no caso da Apple, apresentar um iPhone novo todo ano. Tá? Porque, tipo, romper com isso seria um negócio muito, muito curioso e talvez o mercado não reagisse muito bem, talvez fosse uma quebra muito grande. Enfim, tem todos esses fatores que a galera ali de produto, a galera que tá preocupada com marketing, tá de olho. Indo pro final aqui, nosso último comentário é um áudio deixado pelo Renato Nascimento lá no WhatsApp. Ele vai falar um pouco sobre o aspecto dos 3 nanômetros. A gente falou um pouco sobre isso no episódio de semana passada, sobre a tecnologia em si. E ele vai explicar um pouquinho pra gente, ó. Gente, só para entender um pouco melhor sobre os processos de 3 nanômetros. A geração M3 e o A17 Pro usavam um processo da TSMC, que foi o primeiro que eles chamam da primeira geração, que não estava muito eficiente, tanto para produzir quanto para executar. Os chips não estavam exatamente eficientes do jeito que eles queriam, e a própria produção, eles tinham que descartar muitos chips, até achar alguns chips que no silício que ficava bom. E tanto que é por isso que eles não botaram o A17 sem ser o Pro na geração anterior. E agora, com o A18 Pro e o chip M4, que tá no iPad Pro, que vai vir nos futuros Macs aí, que a gente tá aqui, tá aguardados para o fim do ano, esses chips têm uma eficiência melhor para produzir e para executar. Então, foi por isso que a Apple tava doida para se livrar do processo antigo e conseguiu usar os chips A18 e A18 Pro nos iPhones agora, porque eles estão com um processo de fabricação melhor e a execução de chips é melhor e mais eficiente. Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Então, esse é um aspecto mais técnico e passa um pouco distante do nosso olhar como consumidor, mas tem bastante isso, né? O título do episódio de semana passada, que é iPhone 16 e a correção de curso da Apple, a gente tentou apontar pra isso, né? No ano passado, quando eles começaram a utilizar os chips de 3 nanômetros, a coisa não estava pronta, certinha, realmente ali azeitada, inclusive na própria produção. E aí agora, esse ano parece que tá. Então, inclusive nos detalhes do acordo da Apple com a TSMC, foi um acordo bem generoso e a ponto de a TSMC conseguir absorver até mesmo os prejuízos ali com os chips que
davam errado, vamos colocar assim, né? Enfim, porque no processo Eles de produção... jogaram fora, né? Descartaram. Exato. Esse processo de descarte acontece sempre, sempre tem um nível, né? Sempre tem alguma porcentagem de chips que ficam defeituosos. Mas isso é mais ainda quando você está começando uma arquitetura nova, quando você está começando realmente uma nova tecnologia ali, então você vai ter mais descarte, é o esperado. Então você coloca ali o wafer, né? Aquela placa com materiais semicondutores, e ali onde os chips são feitos, e depois são cortados ali e tal, muitos são descartados. E esse valor que é do acordo da Apple foi tão, assim, interessante para a TSMC que eles puderam até mesmo absorver essa perda dos processadores, que não funcionaram bem, ficaram totalmente defeituosos, ou então não ficaram a contento das especificações que a Apple queria. Agora, passou o tempo, um ano depois, o processo está mais bem encaminhado e você vai ter menos desses problemas. Então, agora, né, como a gente falou no episódio, né, agora, digamos, é como se fosse o que deveria ter sido no ano passado. Agora tá certinho, agora a litografia de 3 nanômetros tá rodando melhor e, enfim, agora esses aparelhos, infelizmente, que não tem tantas coisas novas assim, mas ali por baixo do capô a tecnologia tá mais enxuta. Eu tenho 2 comentários em relação a isso. O primeiro é que, com tudo isso que o Renato nos explicou, inclusive obrigado por mandar o áudio, só mostra o quanto os iPhones, né, 16, os vários modelos prometem, mas assim, a expectativa então lá em cima, e a gente precisa colocar as mãos neles para ver se realmente entregam tudo isso. E o iOS 18 saiu essa semana, né, nos últimos dias, ainda sem Apple Intelligence. Mas quando a Apple Intelligence estiver disponível, de fato, em inglês nos Estados Unidos, inicialmente, vamos ver, né, se as coisas vão ficar mais velozes. Porque eu mesmo lembro de criticar que a gravação de vídeo no modo cinema, depois para exportar é um inferno, porque demora muito. Então, deve ajudar em relação a isso. E o segundo comentário eu sou louco para visitar uma fábrica ou de um iPhone ou uma planta de fabricação de chips da TSMC, mas sabe essas... Deve ser irado, sim. Essas grandes, assim, asiáticas. Sim. Eu já tive numa fábrica da Nokia em Manaus e também já estive numa... Isso há muito... Na época que a Nokia fabricava coisas, então tem bastante tempo, né? E no ano passado eu fui numa fábrica da Motorola, eu acho que é em Jaguariúna, no interior de São Paulo. É uma fábrica da Flex, a antiga Flextronics, que é parceira. E assim, muita automação, mas a fábrica não me pareceu muito grande, assim, em relação ao que, né, a gente às vezes vê em fotos de divulgação. Então, cara, deve ser uma loucura ver uma fábrica que abastece o mundo inteiro e não só a região do Brasil. É isso. Comentários lidos, bora pra pauta? Bora! No episódio de hoje, a gente sai um pouco da rotina de programas mais reflexivos sobre assuntos de mercado, economia, tecnologia, futuro, né? Para falar um pouquinho da tecnologia do dia a dia. E o que você faz quando aquele seu computador ou celular fica velho? Quando ele deixa de receber atualizações, o hardware simplesmente não aguenta mais o tranco de novos recursos. A gente começou a fazer essa pergunta aqui olhando para algumas notícias recentes. Uma delas foi o fim do suporte ao Windows 10 que deve acontecer em 2025. E nada disso é surpreendente, afinal o Windows 10 foi lançado em 2015, então 10 anos de suporte até que é um tempo bastante razoável. Só que o Windows 10 ainda está presente em cerca de 70% dos PCs. E o Windows 11, na versão mais recente, vem em segundo lugar com 25%. Esses números são do StatCounter. Um dos motivos desse cenário é que o Windows 11 tem requisitos de hardware que máquinas mais antigas não atendem. Então, os usuários vão mantendo a versão mais antiga para não serem obrigados a trocar de computador também. E até mesmo o Linux vem se beneficiando dessa história. O StatCounter identificou um crescimento constante na participação do sistema operacional no mercado de computadores pessoais também. Os sistemas Linux são bastante populares no mundo dos servidores, né? Então, teve esse crescimento aí nos computadores pessoais também. Ano do Linux. Brincadeira, gente. Agora vai.
Parte dessa explicação é que, novamente, máquinas mais antigas, o Windows 11 ou o Windows 10 não dão conta, talvez, o Linux chega e traz uma distribuição focada para esse tipo de computador, e aí segura a onda, atende esse nicho que o Windows não está interessado em atender mais. A partir disso, a gente já começa aqui a pensar sobre o que significa um hardware ficar velho, né? Porque depois de quanto tempo dá para considerar um hardware como antigo? E aí, a partir disso, o que a gente pode fazer para estender a vida útil desses dispositivos? O que vocês acham, gente? O que significa um hardware ficar velho para vocês? Olha, no meu caso, eu sou bastante adepto daquela ideia de usar até cair, sabe? Até parar de funcionar. Então, eu não sou... Eu acho que por ter muita experiência, porque assim, aqui no Tecnoblog a gente testa vários aparelhos, tem contato com várias tecnologias e isso acontece de uma maneira até certa forma constante. Então, com base nisso, eu acabei percebendo que quando a gente fala de tecnologia, você não precisa ter aquela vocação de pegar o que é mais novo, o que é mais moderno, o que é mais bonito, talvez. Porque tem muita coisa que é atual que você vai usar e no final das contas você vê que tem uma experiência que é pouca coisa ou nada superior que um dispositivo mais antigo. Então, o que é um critério para mim de troca de um computador ou de um celular ou de qualquer outro dispositivo por um mais novo é quando ele deixa de funcionar em algum aspecto. De repente ele tá ok, ele não tá quebrado, ele não tá com, sei lá, com risco na tela, nenhum problema, mas às vezes ele já tá lento, às vezes ele já tá deixando de fazer uma tarefa da maneira que ele fazia antigamente. Talvez, geralmente isso acontece quando já tem algum componente que ele já tá desgastado. Aí eu penso o seguinte, olha, estragou a minha experiência, ou seja, se eu tô sofrendo com aquilo, né, aí eu já penso em trocar. Mas geralmente isso acontece com uma frequência pequena. Então, por exemplo, no caso de celular, eu tô com um iPhone 14, que é um aparelho que já tem 2 anos. Para mim, ele não dá sinal nenhum de desgaste. Com possível exceção da bateria, porque a bateria tem aquele processo natural, né? Dela perder um pouco da capacidade. Mas ainda assim, tá num nível que me atende bem. Então, mesmo com o iPhone 16, que tá chegando aí, eu não penso em trocar ele, a não ser que ele quebre, eu deixe cair, né? Aconteça alguma coisa. Mas por ele eu não tenho intenção de trocar. E isso acontece também com outros aparelhos. Por exemplo, TV, eu tenho uma TV aqui que tem 10 anos e tá funcionando até hoje. Eu só vou trocar ela quando ela parar de me atender. A minha aqui tem 8, cara. Aplicativos de streamings mais recentes, tipo, sei lá, Max, até mesmo, Star Plus, coisas assim, tipo, cara, ficam péssimos, assim, tipo, não consigo. Aí eu uso o PlayStation como se fosse um Chromecast gigante, pra assistir as paradas. Mas, assim, televisão, cara, tipo, eu não sei nem dizer o que é uma televisão velha, porque, assim, enquanto a imagem tá aparecendo e eu consigo de alguma maneira manobrar ali qualquer problema que ela tenha, tipo, ela tá funcionando, tá me servindo, assim. O celular é um pouco mais fácil de perceber quando ele tá, de fato, ficando velho, assim, ficando gasto, porque alguma coisa das funcionalidades dele básicas ali, pelo menos pra mim é assim, começa a te deixar na mão, assim. Tipo, então, pra mim, é muito óbvio quando o touch começa a falhar, assim. Algum problema no touch, pra mim, é a coisa mais... Na digitação, a hora que começa a dar lag na digitação, putz. Aí começa a ficar bem incômodo, sabe? Aí eu começo, beleza, agora não vai melhorar daqui pra frente. Então eu tenho que me acostumar já, usar o quanto for possível e depois trocar, assim. E eu lembrei quando você falava, Alecrim, de computador, você falou que sua TV tem 10 anos, acho que foi no ano passado, eu me desfiz de um notebook que eu tinha desde 2010. Assim, fazia coisas básicas, era um notebook da CCE, vejam só, da linha Win da CCE. Eu ganhei ele quando eu entrei na faculdade em 2010. Enfim, devia ser baratinho, minha mãe me comprou, assim. E, cara, me serviu durante todos esses anos, tá ligado? Então, assim, eu tive que reinstalar o Windows nele umas 2 vezes, eu acho. E ele tava, assim, tipo, cara, só o fiapo, mas, assim, em algum momento... Em algum momento foi impossível e eu comprei outro computador e consegui descartar esse, assim. Mas 10 anos de TV, eu lembro, mais de 10 anos de um notebook CCE que eu consegui aguentar, cara. Eu tenho essa mesma visão que o Josué em relação à TV. Enquanto ela estiver exibindo a imagem eu conseguir assistir, ela tá funcionando. O meu pai até tava com uma TV uns anos atrás que ela começou a dar o burn-in. Então, às vezes, tu via, assim... Eu não lembro qual era o canal que ficava. Meu pai acompanha muito o ESPN, gosta de futebol americano. Eu acho que era alguma coisa da ESPN que ficava ali. O widget, assim, de resultado, né? Isso. Pra mim, aquilo dali eu trocaria. Mas eu tenho meu lado bem mão de vaca, que eu tento usar coisa, assim, até ela não dá mais. O único motivo que eu troquei o meu celular, por exemplo, que era um iPhone 6S, foi porque eu consegui um outro.
sem gastar um dinheiro. Uhum. Mas ele ainda estava funcionando bem, com exceção da bateria. Mas querendo ou não, como o Alecrim falou, a bateria você vai desgastando rápido. O iPhone 14 com 2 anos já começou a dar problema. Imagina um iPhone 6S. Então assim, ele tava quase virando eu brinco, ele não era mais um celular, já era um celular desktop. E a bateria não durava só 6 horas, sabe? Só na tomada. Só na tomada, exatamente. A TV é um troço complicado mesmo, cara. E não é um dispositivo que a gente tava acostumado a ficar atualizando. Acho que isso é uma coisa que vem dos últimos 10 anos, assim, de... Pelo menos estamos falando de uma classe social aqui, né, que não tem dinheiro, não cresceu com dinheiro sobrando. Mas eu lembro de, por exemplo, eu cresci até ano 2000 e bolinha com uma TV de 21 polegadas, acho que era CRT, né, então aquele tubo gigante que nem cabia na estante da sala, até que, sei lá, até 2000 e pouco. Saca? Eu sou de 86. E aí, 2000 e pouco, que meu pai comprou também uma de tubo de 29. E hoje eles têm na sala uma de 75 que eu dei para os meus pais, né? Hoje tenho o Tecnoblog, tenho condições de comprar uns mimos pros meus pais. E aí, essa TV que eu dei pra eles, eu peguei numa Black Friday. Assim, você sai da pobreza, a pobreza não sai de você, né? Então, eu esperei a Black Friday, peguei o maior desconto que eu consegui, peguei uma TV gigante, mas é a linha de entrada da Samsung. É a RU 7100. Então, a hora que chegou, né, meu pai impressionado, essa tela gigante, né? Ele queria, não, fica pra você essa aí, me dá a sua. E a minha era uma de 49 que eu comprei na Black Friday também, né? Também da linha de entrada. Falei, não, é de vocês e tal. Cara, passou 1 ano e meio, eu já comecei a ver umas marcas na tela, assim, não era ghosting, são ondas pretas, assim, é deformação mesmo no display, eu esqueci qual que é. A minha TV também era essa de entrada da Samsung e ela já tava com aquele efeito light bleeding, né, que é quando a borda da TV toda ao redor, ela começa a ficar esbranquiçada de fora pra dentro, assim. E aí essa que eu dei pros meus pais, depois de 1 ano e meio, começou a ter umas manchas pretas, tipo umas ondas, assim. E eu percebi que parecia que era na programação. Acho que a gente tava vendo jogo, alguma coisa, e parecia que tinha alguma névoa no campo, assim. E aí eu fui olhar de lado, assim, não, era uma coisa fixa da TV. E isso começou a fazer eu ficar pensando, cara, TV você não troca o tempo todo, né? A gente ficou quantos anos com aquela CRT e depois a outra? E agora a TV tem que ficar trocando também? Os aplicativos começaram a ficar lentos, travar, o Wi-Fi também é ruim pra caramba na TV. Aí o Wi-Fi eu coloquei cabo, né? Mas já tô pensando em comprar um setup box, alguma coisa pra continuar usando a tela, mas ter um sistema rápido, né, pra plugar ali. Essa discussão sobre TV, especificamente, é interessante porque TV, que nem todo mundo deixou claro aqui, tem pelo menos para nós, tem como parâmetro de troca, como motivo da decisão de troca, você pegar uma TV que tá velha porque quebrou ou então porque ela tá com algum defeito e você vai pegar uma nova em razão disso. Mas também tem o fato de que quando a gente fala de tecnologia de TV, houve uma evolução muito grande nos últimos anos. Então você tem painéis hoje que são excelentes. Então, por exemplo, com aquela TV que eu falei que tem quase 10 anos aqui, que eu mantenho ela porque ela tá funcionando e tudo mais, eu mantenho ela porque assim, ela tá me atendendo, mas se eu fosse querer algo com mais qualidade de imagem, certamente eu teria que buscar outro modelo, porque hoje essa aqui é uma TV de 32 polegadas com resolução Full HD, mas hoje o padrão é 4K. Aí você vai encontrar telas que são maravilhosas, aí com tecnologia OLED, AMOLED, ou então até com uns painéis LCD que são muito mais avançados do que aqueles fabricados há 10 anos. Tem LCDs maravilhosos hoje e que também não tem custo tão elevado, né? Essa parte também é interessante. Teve uma evolução da tecnologia em termos de qualidade do painel, mas não necessariamente isso refletiu num preço elevado. Geralmente, preço elevado está associado a um painel muito grande, né? Que com 50 polegadas ou mais, mas não necessariamente ligado à tecnologia. Então você tem esses dois fatores. Ou você troca porque você tá com defeito na sua TV, ou ela já quebrou de vez, ou você troca porque você quer uma experiência melhor. Só que essa coisa da experiência melhor é muito subjetiva. Porque, por exemplo, se você fala assim, eu quero uma TV nova para minha sala, porque, sei lá, eu reformei a minha sala, agora tem um espaço ali, eu tenho um painel, eu consigo colocar uma TV grande lá. Muitas vezes o que importa para você é ter a TV grande, não é ter uma TV OLED ou uma TV 8K. Para você, o que é mais importante é só o tamanho dela. Uhum. Então, até esse aspecto de tecnologia é subjetivo.
dispositivo. Geralmente você vai pegar heavy users que vão ter esse interesse por tecnologia. Talvez fosse o nosso caso, mas eu vejo que nem no nosso caso a gente dá muita atenção pra isso, porque no fim das contas o conteúdo ainda tá lá, que é o mais importante, né? E você, que nem o Josué deixou claro aí, que teve essa questão dos aplicativos ficarem lentos, tem solução pra isso. Você pode colocar um Roku da vida e beleza, vai quebrar um galho. Ou você coloca que no seu caso, que é o Xbox, não, um PlayStation, né? Que você coloca um PlayStation e dá conta, né? Então... Assim, eu não comprei PlayStation pra isso. Eu tinha PlayStation... Você aproveitou. Eu quero comprar o Fire Stick mais caro de todos, tá ligado? O PlayStation 5. Beleza, você fala assim, não, eu vou trocar minha TV. Por qualquer motivo que seja. Pode ser porque você quer uma tecnologia nova ou porque ela tá velha demais e tá quebrada. Mas aí você olha pra ela, entra nisso que o Mobilão falou. Cara, é um dispositivo que a gente não compra pensando em trocar logo. Então mesmo quando você compra uma TV nova, você fala, eu acho que eu vou dar um outro uso pra ela. Sei lá, vou colocar no meu quarto, no quarto dos filhos. Sei lá, você vai dar algum jeito de manter ela perto de você, né? Eu acho que a TV a gente tende a tentar pensar em algum outro uso. Nem que seja, sei lá, dá pra outra pessoa, tá ligado? Assim, tipo, que vai fazer uso daquilo, porque a gente percebe que, putz, dá pra usar. Assim, o básico dela, que é emitir som e imagem, assim, enquanto conseguir fazer isso, dá pra alguém usar, né? Ou então isso, colocar no quarto, colocar em outro cômodo. Eu acho que quando é computador, eu acho um pouco mais delicado, assim, né? Porque computador, a gente sabe que, enfim, com o tempo, ele vai ficando mais lento, aquela coisa toda, né? As atualizações dos sistemas, vai exigindo mais do hardware, e eventualmente ele vai ficando, tipo, muito difícil de usar. É complicado, assim, acho que pra maioria das pessoas pensar no que fazer quando tem um notebook, por exemplo, e o notebook percebe-se claramente, tipo assim, cara, tá muito lento, eu não consigo fazer mais nada aqui, saca? Tipo, quando você precisa fazer alguma coisa e não dá certo, assim. E aí eu acho que, nesse caso, né, o Mobilão tava falando, né, no começo, que as distribuições Linux, elas acabam ajudando, né? Tipo, um Linux não vai exigir tanto da sua máquina quanto um Windows 11, certamente, talvez até menos que o Windows 10, enfim. Eu não manjo muito desse universo do Linux, não sou usuário de Linux. Eu sei apenas, de Linux eu sei o suficiente para saber que a nuvem basicamente é um bando de computador com Linux. Isso é o que eu sei sobre Linux. Como a gente já falamos em outro episódio, desmistificamos a nuvem. A nuvem é um monte de computador com Linux. Na casa de outra pessoa, basicamente. Exatamente. Mas tanto o Alecrim quanto o Felipe já tiveram experiências de usar Linux em notebooks, né, computadores para salvar. E aí, como é que foi isso, cara? Tipo, como é que vocês decidiram qual distribuição? Enfim, dá os detalhes aí. Então, o meu notebook era um Dell. Ele foi lançado, ele é um modelo 2013, eu ganhei ele em janeiro de 2014. Ele tem um i3 de primeira geração. Ele foi lançado com 4 GB de memória RAM e a bateria dele não funciona mais. Ele virou também um desktop. O que eu fiz, depois que eu terminei de montar o meu desktop, foi fazer o clássico Dell com SSD. Instalei um SSD de 64 GB nele, comprei do AliExpress, instalei o Ubuntu e ele virou o meu notebook de streaming. Como na época, isso aí foi em 2021, na época a gente só tinha uma TV Smart aqui em casa, que eu comprei pra minha mãe na época de pandemia, pra ela assistir as lives de artista sertanejo que ela gostava e tal. Então a TV da nossa sala, como todo mundo comentou aqui, era uma 55 polegadas, Samsung, não Smart, e funcionava perfeitamente. Depois eu vendi ela pro meu tio, então eu pegava meu notebook, peguei esse notebook, levei ele pra sala e ele ficava lá. Eu conectava o cabo HDMI, botava Netflix, hipoteticamente falando, eu botava um programa também que exibe coisas. Hipoteticamente falando. Dá pra revelar num Tecnocast essas coisas? Tá, mas então você usou ele basicamente como um setup box. Isso. É o Chromecast, só que não era um PS5. O seu PlayStation 5 foi o seu notebook com i3, basicamente. Exatamente. Quando eu reciclei ele com Linux, eu pensei, já aproveito, já aprendo a mexer com Linux, mas eu acabei desistindo. Nada contra o... Você ficou no Windows mesmo? O meu desktop é o Windows, e ano passado eu comprei outro notebook, mas esse com Linux tá ali ainda e eu não me esforcei a aprender a usar o Linux. Ah, tá. Não, mas peraí, vamos dar um passo pra trás. Só pra gente dar mais detalhes, afinal a gente quer hoje dar ideias do que fazer também com hardwares antigos. Então, o seu notebook, você colocou ele na sala, deixou ele do lado da TV, plugado no HDMI. Então isso também exigia que você ficasse com um mouse sem fio ali na sala, né? Um teclado, alguma coisa. E você usava ele pra assistir streaming, ver série, filme, etc. Eu usei o Ubuntu normal, assim.
vi que era um que não ia demandar muito processamento do equipamento. Depois eu descobri até que teria opções melhores para isso, mas já tinha instalado, não ia instalar de novo. E eu ia aproveitar também para tentar aprender a mexer no Linux, sei lá, quem sabe no futuro aprender alguma coisa de desenvolvimento, e acabou que eu desisti de querer aprender o Linux, assim, eu acho que Foi na pandemia, né? Exatamente. Todo mundo achou que aprendeu alguma coisa nova na pandemia, todo mundo comprou curso. Não, vou ser marceneiro, vou terminar isso aqui marceneiro, nada. Não aprendi nada. Aprendi só que eu deveria desistir de aprender algumas coisas. Linux, alemão, no Duolingo, essas coisas assim. Nossa, alemão já é difícil, no Duolingo ainda. Exatamente. No meu caso, eu já tenho uma experiência com Linux, mas eu acho que é um pouco fora da curva, né? Porque já é mais naquela coisa da curiosidade, né? Então, eu tenho em casa atualmente um computador com Windows 11, outro com Windows 10, outro com Linux, tem o macOS, que é o que eu estou usando inclusive agora para fazer a gravação do episódio. No caso do Linux, apesar de ter esse uso mais no sentido técnico, né? De conhecer o sistema, de servir de base de conhecimento, eu segui a lógica de pegar um computador antigo e reaproveitar. Então, eu tenho um notebook que é de 2014, e é um notebook que, assim, eu sempre fui adepto de computadores pequenos para facilitar o transporte, né? Então esse notebook, se não me engano, tem uma tela de 13 polegadas. Ele é pequenininho, mas assim, tem um Core 3 e tal. Só que, obviamente, ele entrou nessa pegada, né? Nesse problema que o Josué expôs dele ficar lento com o tempo, né? Então eu fiz alguns ajustes nele, era um HD, coloquei SSD, era um módulo de memória. Hoje tá cada vez mais difícil achar notebooks que você pode colocar memória adicional, né? Porque geralmente vem soldado. Ainda tem, mas tá meio que mudando esse padrão. Mas esse notebook permitia trocar memória. Então eu coloquei, se não me engano, ele tinha 2 GB, aí eu troquei para 4, que na época era uma quantidade razoável. E hoje ele tá lá funcionando com Linux, com Ubuntu Linux, e funciona bem. E dá para fazer tudo com ele, né? Dá para testar algumas coisas de Linux, de fazer testes e tal, mas dá para usar ele para navegar na internet, ver vídeos no YouTube, enfim, eu instalei o Spotify nele, roda tudo numa boa. O que às vezes acontece é assim, por exemplo, se você vê um vídeo em tela cheia, ele dá uma travadinha, mas nada assim que seja muito problemático. Mas aí o que eu percebo é o seguinte, que a gente olha pro Linux e pensa assim, não, o Linux é um sistema operacional para você colocar no computador antigo. Não é bem isso, porque o que acontece existe uma preocupação... Lá vem o Linux user aqui, vamos lá. Não, mas é porque assim, existe uma preocupação dos desenvolvedores de melhorar a experiência do Linux, de qualquer distribuição Linux mais popular, para o usuário comum. Ou seja, o Linux ainda tem essa coisa de ser muito linha de comando, né? Sim. Então eles querem fazer uma experiência que seja o mais próximo possível daquela que o Windows oferece, ou que o macOS oferece, que é de você usar só mouse e teclado só para digitar mensagem, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo eles se preocupam com o visual, com o design, com a aparência do sistema operacional. Então todos esses fatores vão se somando e deixando o sistema um pouco mais pesado. Então, por exemplo, no caso do Ubuntu, o padrão é o GNOME, que eu adoro. Tem gente que odeia, né? Mas você tem o Ubuntu com vários sabores. Você pode colocar sabores entre aspas, né? Porque quando eu falo de sabor, é o ambiente de desktop do sistema, né? Então você vai ter, por exemplo, o Ubuntu Mate, o Xubuntu. Nossa, não existe. O Lubuntu, porque cada um tem um ambiente de desktop diferente, né, como base. E o Ubuntu, que tem esse nome, é o Ubuntu original, digamos assim, é o que vem com o GNOME, mas tem várias opções. E aí, quando você quer algo para um computador mais antigo, o ideal é você buscar um ambiente de desktop que seja mais leve. Então, não basta só colocar um Linux no seu computador antigo, tem que ser com um ambiente leve. Então, uma opção que eu recomendo hoje, para quem está querendo se aventurar nessa coisa de Linux, com um computador antigo, é instalar uma distribuição que tenha o XFCE, né? XFCE, que o nome é esquisito, mas é um ambiente de desktop bem levinho, e você pode fazer isso, por exemplo, instalando o Linux Mint. O Linux Mint é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu, só que, nossa, ele é muito fácil de usar, assim, sabe? Ele tem uma pegada de ser amigável para o usuário, que faz ele ser tranquilo de se usar, até por pessoas que não são muito ligadas à tecnologia. Ele tem um básico ali, sabe? Então você tem um menuzinho ali que vai dar acesso aos aplicativos, aí você usa o mouse, enfim, é uma coisa bem básica e bem tranquila. E quando você precisa
precisar de algo mais avançado, que é, por exemplo, abrir ali uma linha de comando para digitar um script, alguma coisa, você consegue fazer isso também numa boa. Então tem esse fator. O Linux dá sim para você usar como uma opção para você dar um tempo maior de vida a um equipamento antigo, mas você tem que ser seletivo, né, na distribuição que você vai colocar ali, porque senão você vai achar que o Linux também é ruim e na verdade você colocou uma versão que não é muito apropriada para aquele hardware. Então convém fazendo testes, O né? Linux não faz milagre, né? Tipo, você tem que escolher uma distribuição Tem de apropriada. tudo. Não faz, não faz. Até porque, assim, o Linux tem um problema que é o que a Microsoft enfrenta também. É uma gama muito grande de hardware, né? E quando a gente fala de Linux, a gente está falando do núcleo, né? Então, os desenvolvedores estão preocupados em fazer ele funcionar com determinados tipos de hardware e tudo mais, mas a experiência do usuário já fica a cargo de quem faz a distribuição Linux. E aí isso pode mudar. Aí você tem que ser bem seletivo, porque, assim, quando a gente fala de Linux, não é um sistema operacional em si, né? São várias opções. Eles têm um núcleo que é uma coisa comum, mas são vários sistemas operacionais. Então você tem que ir provando até achar um que seja do seu agrado. O Linux hoje em dia é um pouquinho diferente, acho, de quando eu era mais jovem. 23 anos atrás, eu tava nessa de ficar testando Dual Boot, máquina com Windows XP, e aí botava Dual Boot. E na época, as opções que a gente tinha era... Eu não vou nem lembrar, mas eu lembro que tinha o Kurumin Linux, que era do Miyamoto, que era do Guia do Hardware. Guia do Hardware, foi descontinuado já, né? Foi. Tinha várias versõezinhas assim, isso foi muito antes do Ubuntu, né? O Ubuntu começou um tempo depois a fazer sucesso. Hoje eu uso bastante, mas é linha de comando. Eu já sou o estereótipo, né? Eu uso a linha de comando porque eu que gerencio o servidor do TB. São 3 servidores e tal. Enfim, mas se fosse instalar hoje no desktop, seria muito mais fácil com essas opções que tem. E tem uma outra diferença também, que até o José vai poder contar, né? De experiência que ele tava falando aqui nos bastidores, porque hoje, naquela época... tudo era muito baseado em aplicativo. Você tinha um aplicativo para cada coisa, era tudo, né, no computador. E hoje em dia, tudo é baseado na internet, no navegador. Então, beleza, não tem isso, não tem aquilo, mas o básico que um usuário normal precisa, um usuário comum, né? O dispositivo vai ter, o sistema vai ter já. E aí o José estava contando que o irmão dele instalou o Linux para o pai dele usar. Então o pai dele, né, um usuário comum, assim, usa normalmente. Exatamente. Então, é um desktop bem antigo. Assim, a primeira formulação dele deve ter talvez 20 anos. Eu lembro do dia que a gente foi comprar as peças no Edifício Central no Rio de Janeiro, que é um lugar ali onde se compra coisa de informática. E aí, tipo, ele foi sendo modificado ao longo do tempo. Só que, assim, não dá pra fazer milagre. E aí, eventualmente, meu irmão começou a mexer e ele colocou o Ubuntu pra ele, que ele gosta, e colocou pro meu pai também. E, assim, meu pai usa sem o menor problema, assim. Tipo, ele não estranha a ausência de um Windows ali, que é aquela coisa que tá todo mundo acostumado, porque é o sistema operacional mais utilizado e tal, que todo mundo sabe o que é. Então, a interface gráfica é super de boa, assim, ele conseguiu adaptar para os usos dele com muita tranquilidade. E meu pai usa basicamente para acessar serviços de internet, assim. Ele usa muito para ver ali os investimentos dele, as corretoras e tal, então... Ele precisa basicamente de um navegador, tem lá a RAM, e isso funciona, dá conta das necessidades dele. E o que não é isso, ele usa pelo celular e tal. Não me lembro do meu pai me pedindo alguma ajuda para alguma coisa que não tivesse ali acesso no computador dele, que é um Linux, que é um Ubuntu. Essas distribuições hoje, elas conseguem atender uma gama ampla do público, que não necessariamente é aquela galera da linha de comando, assim, tipo, o meu pai consegue usar tranquilamente um Ubuntu, e assim, não teve uma curva de dificuldade muito, muito grande não, pra se acostumar a ele, sabe? Isso que o José falou do pai dele usar o Ubuntu pra parte financeira, foi uma das finalidades que eu dei pro meu iPhone 6S. Porém, por mais que tenha sido útil, depois de um tempo eu comecei a sofrer muito, porque, como eu falei, a bateria acabava rápido, às vezes tu queria fazer um Pix. Se fazer um Pix, a bateria vai embora. Deixa eu confirmar esse Pix, o celular desliga. Não é nem esse o problema, é que como eu usava pouco, quando eu ia usar ele tava sem bateria. Aí tu conecta o iPhone pra carregar até ele dar aquela porcentagem que tu consegue ligar ele... 2, 3 minutos, que nos dias de hoje é uma eternidade pra tu fazer um pagamento. Às vezes, vou transferir dinheiro pro meu amigo, vou pagar faxineiro, uma coisa assim. Então eu tive que abandonar ele de vez. Hoje ele tá ali, eu não uso pra mais nada, assim. Não sei o que fazer com ele.
Eu queria explorar um pouquinho esse tópico de, vamos lá, celular, né? O que fazer com o celular antigo? Porque é uma preocupação geral, a gente até gravou um Tecnocast sobre isso, sobre a questão de celular do Pix, né? Celular para banco. As contas que eu uso hoje, e não vou falar que é uma recomendação, é só o que eu tô usando, inclusive tô procurando alternativas, né? Mas eu tenho o BTG digital, que eu uso por conta do cartão. Tinha um programa de pontos lá legal. E eu uso o Nubank como conta do dia a dia, porque eu já tava acostumado. Basicamente, cai minha grana no BTG, eu transfiro pro Nubank. E aí lá eu deixo só o cartão. Eu usava no Invest como corretora, a Easy Invest, né? Porque taxa zero pra tudo e interface web decente pro que eu faço, que é só buy and hold, buy and foda-se, que a galera fala, né? Que você compra e não olha nunca mais a cotação nem nada. Então, tava ótimo pra mim. A Easy Invest também tinha aluguel de ações, então você ativava um botão lá, automaticamente colocava pra alugar. Depois descontinuaram esse serviço, nunca mais colocaram, então, enfim, já era uma carência ali. Vem o nosso querido Nubank, compra a Easy Invest, vira no Invest. Até então manteve a mesma interface, mesmo tudo, chamava até Easy Token ainda, mas o nome para alugar, né, mas o nome já tinha mudado para Nuinvest. E agora vem nosso querido Nubank e matou tudo da Easy. E foi tudo pro Nubank. E a experiência tá horrível, cara, mas nem pra leigo aquilo tá bom, cara. Você tem que entrar em umas 5 janelas diferentes pra comprar um tesouro direto, saca? Tipo, vai. Pra vender, cara, eles não te mostram, tipo, consolidado. Tipo, se você vender um pouquinho de 3 títulos, eu precisei fazer isso esse mês, e aí eu fui lá e vendi um pouquinho de 3 títulos diferentes que eu tinha. Em vez de eles mostrar, ó, tá aqui o título A, você vendeu, caiu esse líquido na sua conta e descontou X de imposto de renda. Tá aqui o B, caiu esse líquido, descontou X, caiu o C, e o C, né, as operações individuais. Não, tava só no meu extrato ali no Nubank, desconto de imposto de renda, a soma de tudo, caiu na sua conta de resgate de investimentos, nem discriminou, a soma de tudo. E aí, tipo, como é que eu faço o controle disso? E eu preciso pra saber, né, o cadastrar aqui no meu sistema de controle e tal, que isso aí vai ser usado pro meu imposto de renda no final do ano. Enfim, eu precisei entrar em contato com o suporte, Enfim, tá, mas reclamar do Nubank à parte. A questão é, tá tudo no Nubank hoje em dia. E se eu saio com o celular na rua, tanto o meu dinheiro de rua quanto todo o meu patrimônio tá no mesmo aplicativo. E dá aquele medinho, né, cara? Tipo, pô, rolar aqui um assalto, um sequestro, sei lá, né? Ainda mais pessoas expostas assim, né? Nunca se sabe. Enfim. Eu queria uma solução dessas, de tirar isso do meu celular. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu teria que tirar a corretora do Nubank. Eu teria que ir para outra corretora para poder deixar a corretora num celular reserva, só na minha casa. Isso. Né? Mas, enfim, eu não resolvi esse problema ainda. Eu queria saber de vocês. Como é que é para vocês a utilização de sistemas financeiros, banco? Porque também tem aquela questão... Hoje em dia, tudo é no celular. Então não dá pra simplesmente sair e não ter nenhum aplicativo de banco. Se você precisar fazer alguma coisa, o que você faz, né? O celular tá em casa. Como que vocês gerenciam? Eu acho que esse é um daqueles dramas dos tempos modernos, né? Porque ninguém tem uma solução ótima pra isso. O que eu tenho feito é seguir a lógica de ter o celular do Pix em casa. Inclusive, essa também é uma orientação que eu dei pra minha mãe e ela segue. Então, ela pegou um celular antigo dela e mantém as contas bancárias. E aí, no celular principal, ela mantém só uma conta numa dessas plataformas digitais que tem um pequeno valor pra quando ela sai na rua e precisa de alguma coisa. Transação do dia a dia, né? Exato. E aí você fala assim, não, mas se você proteger direitinho o aplicativo, você tem vários mecanismos lá, você configura o iPhone assim, assado, e você consegue evitar que em casos de roubo o pessoal acesse essa conta. Só que tem um porém, isso pode funcionar de fato, mas aí entra naquela questão, roubaram meu celular ou eu perdi meu celular, e aí agora como é que eu vou acessar minha conta? Eu vou acessar minha conta. Então tendo o aparelho antigo em casa, você consegue, pelo menos desse problema você tá livre, né? Você diminui o risco de acessar a sua conta em caso de roubo ou perda, e também se você tiver roubo ou perda do celular, você não vai ter que esperar comprar um novo celular até você conseguir acessar a sua conta de novo. Porque o que acontece? Por exemplo, eu uso um desses bancões como conta principal. E aí o bancão você permite que você entre lá no site, você acesse no desktop e tudo mais. Só que todas as operações feitas no desktop são validadas no aplicativo. Você tem que ter lá um código que ele pega do aplicativo. Isso, verdade. No caso desse banco, ele lê um QR Code. Então, toda vez que você faz uma transação, ele pede a confirmação por esse QR Code. E dependendo do valor que você movimentou nessa transação, além do QR Code, ele também pode pedir uma verificação facial. Aquela foto que você tem que encostar a câmera no nariz até pra ele ver que é você. Você fica que nem um palhaço mexendo a cabeça assim pra lá e pra cá, não sei o quê.
é horrível, mas enfim, e às vezes você tá descabelado, às vezes você, enfim, mas você tem que fazer, né? Então não tem jeito, mesmo tendo desktop em casa, você precisa do celular para conseguir fazer as suas transações bancárias. Então eu tive que fazer isso. Aí que a minha rotina atual é essa. Em casa eu mantenho um iPhone 12 mini, que era o meu celular anterior. Ele funciona muito bem, porque um iPhone 12 mini ainda é um aparelho com hardware atual. Ele tem a questão de ser mini, então a bateria dele é um problema, mas como ele tá em casa... O 12 mini, se eu não tô enganado, nessa época ainda era o mesmo hardware do 12 Pro, não era do 12 normal? Não, ele tem o hardware do iPhone 12 normal, né? Mas ele é o mesmo hardware, só que a tela é menor e a bateria é menor. Ah, tá. É um baita aparelho, só que assim, ele tem o problema da bateria, que é muito pequena de fato, então se eu fosse usar no dia a dia, sei lá, eu ia ter que recarregar a bateria dele 2, 3 vezes por dia, então não dá. Mas como ele tá em casa, e ele é o celular do Pix, então é tranquilo pra você fazer o uso dele nesse sentido. Eu perguntei de hardware só pra explicar também, porque, se eu não me engano, foi a partir do 13 que a Apple começou a diferenciar o SoC entre os dois. Antes ela colocava o mesmo nos dois, né? Aí, se eu não me engano, foi a partir do 13 que o normal ficou com o SoC do ano passado e o Pro vinha com o SoC do ano correto, né? Eu perguntei isso porque o meu é o 12 Pro, o meu é o 12 Pro Max. E o hardware dele é bem decente ainda, então... Pois é, aí você vê, o 12 foi lançado em 2021? 20, acho. 2020? Enfim, de qualquer forma, 20. ele já tem um tempo de mercado. E aí, pela lógica que muita gente tem, já entraria nessa coisa. Ah, não, é um iPhone antigo, então... Porque o iPhone, quando a gente fala de iPhone, tem também uma coisa de ser meio que acessório de estilo pessoal, né? O pessoal fica tirando foto, aí mostra a foto do iPhone no espelho e tal. Mas pra quem não liga pra isso, é um hardware que tá super atual. E é importante enfatizar isso, porque é o seguinte, no caso da minha mãe, ela tá com Android como celular de backup, né? Como celular do Pix. Esse uso precisa ser feito com cuidado, porque entra naquela questão de ser se for um aparelho muito antigo, ele também já não está recebendo atualização de software. Então você já fica mais suscetível a algum problema de segurança envolvendo software, né? Uma invasão, um vírus, alguma coisa nesse sentido. No caso do iPhone ainda está tranquilo porque como é um ecossistema controlado pela Apple, então ele está sendo atualizado e tudo mais, então você já fica mais tranquilo. Mas entra nisso que o Mobilon falou, né? A gente busca uma solução para esses dilemas de como fazer transações bancárias com segurança e no fim das contas você acaba sendo obrigado ou a pegar um celular antigo ou fazer como o meu irmão, que também faz essa abordagem, que ele acabou comprando um celular só pra isso, porque ele não tinha um antigo, eu tô pensando nisso, cara. Mas aí como é que você faz quando você tá na rua? Você deixa uma grana em outra conta, você usa outra conta pra usar na rua? É porque além de ter o celular do Pix, você tem que ter a conta da rua, né? Exato. O que eu faço? Eu deixo um pequeno valor, abaixo de R$1.000, no meu celular principal. Quando eu vou comprar alguma coisa, que é de um alto valor, aí eu passei... Porque assim, eu tô lá reformando o apartamento, aí eu tive que comprar móveis planejados. E aí móveis planejados é um valor alto, porque eu fiz todos os ambientes. E aí quando eu cheguei na loja, eu falei, beleza, vamos fechar, só que assim, eu tenho o meu celular do Pix lá em casa. Aí eu falei, olha, a gente vai fechar aqui, mas eu só vou conseguir pagar quando eu chegar em casa. Eles falaram, não tem problema, faz o seguinte, deixa um sinal com cartão de crédito, e eu acho que foi de R$200 que eu deixei esse sinal, e quando você chegar em casa, você faz a transferência pelo Pix e manda o comprovante pra gente, e assim funcionou. Ah, legal. Mas assim, dá alguns problemas. Por exemplo, ainda em razão desse sofá, na última semana eu fui na Mobile, aqui em São Paulo, para comprar um sofá. Aí eu cheguei lá, tentei passar porque assim, por questão de segurança eu também já não ando com cartão de crédito, eu tô usando o Apple Pay. E aí eu tentei passar o Apple Pay, só que como eu paguei o sofá à vista, o Apple Pay bloqueou, né? Ele falou que tinha estourado o limite. Por sorte, nesse dia eu tive o cuidado de pegar o cartão físico e levar junto na carteira, né? O cartão que eu usar para pagar essa conta. E aí com o cartão físico eu consegui finalizar a compra. Mas se eu tivesse mantido o hábito de deixar tudo no celular, eu não teria conseguido pagar com o Apple Pay e não teria dinheiro no Pix, né? Porque era acima de R$1.000, né? Então... tem isso. O Pix vai ter os limites, dependendo do horário do dia também. Tem isso também. E ainda tem isso. E outra coisa, quando eu fiz aquele pagamento dos móveis planejados, eu tive que
entrar em contato com o banco, porque como era um valor relativamente alto, o banco tinha que autorizar. Aí eles fazem uma série de... E isso eu concordo, tá? Não é uma queixa, não. Eu prefiro fazer isso porque pelo menos está garantindo que a transação está sendo segura. Mas ainda assim, ela entra naquela coisa de você quebrar sua mobilidade, né? Eu não conseguiria fazer isso lá na loja. Eu tive que chegar em casa, fazer isso em casa, pegar meu celular do Pix. Às vezes entra nesse problema que o Felipe falou, que você esquece o celular do Pix, aí ele acaba a bateria, aí você tem que esperar a bateria recarregar. Tem que incluir na rotina o hábito de carregar o celular do Pix. Isso é uma coisa que me incomodava. Pois é, exatamente. Não, eu pensaria em deixar ele o tempo todo plugado na tomada. Dá pra fazer isso. É que nem o problema que eu tenho com o meu iPad mini. Não é todo dia que eu uso, pra ser sincero. Mas, algumas vezes, em alguns momentos... Pô, eu vou aproveitar esse tempinho que eu tenho aqui pra ler um texto, minha lista de leitura e tal. Aí eu pego aquela frustração de você abrir e o negócio tá preto, não liga. Puta, eu vou carregar. Aí você carrega, já era, não tem mais tempo pra ler. Então, tem essa também de... Pô, já deixa carregando, porque a hora que você precisar fazer alguma coisa, ele já vai estar preparado. E no caso do iPhone é legal porque o novo macOS, o Sequoia, tem aquele recurso do iPhone dentro do computador, né? Os Samsungs também tem isso, tal, com o Phone Link, né? Mas você poder interagir com o iPhone dentro do Mac. Então vai facilitar bastante usar banco, porque hoje, pelo aplicativo, é muito ruim. Uma coisa que eu vejo como solução, essa parte de autenticação, é voltar para coisas antigas. Eu não lembro mais o nome. Sacanagem. Porra, aí também. Não, aqueles tokens, né? Que antigamente o banco te dava, que era um pendrivezinho. Eu acho que pra substituir essa questão de ter que validar no celular, pô, às vezes, sabe, meu celular tá ali no canto. Pô, se eu quiser validar alguma coisa no computador, eu vou ter que ali levantar, pegar, fazer. Vai pra luz, mostra a cara e, pô, um token ali de autenticação, tu instala no USB e ele vai reconhecer. Isso é uma coisa antiga, já nunca mais vi isso, nem sei se os bancos chegam. Tem as YubiKeys, mas você consegue usar, por exemplo, para logar no Google, para configurar. O Everton, favorito aqui do TB, é viciado nisso, ele tem. Mas eu nunca fui atrás também de ter um disso. Eu nem sei mais se os bancos emitem, mas essa ideia do Felipe de repente voltar para uma tecnologia antiga me lembrou de um caso desse tipo que aconteceu recentemente comigo, novamente envolvendo o tal apartamento que eu tô reformando, porque assim, um tempo atrás, eu tive um problema de vazamento lá. E aí, depois que eu solucionei esse vazamento, pra ter certeza, eu procurei no Mercado Livre uma câmera pra fazer inspeção pelo cano. E assim, geralmente esse tipo de equipamento é muito caro. Ele vai custar mais de R$1.000. Eu falei, cara, eu não vou pagar R$1.000 num equipamento que eu vou usar bem de vez em quando. Se fosse um encanador, um profissional da área, beleza. Seria um investimento no caso. Mas não é a minha situação. Então, eu acabei achando um modelo lá, uma câmera com resolução de 640p, mais suficiente para fazer essa inspeção que eu queria no encanamento. E essa câmera custa R$30. Ela fica na ponta de um cabo de 5 metros. Só que essa câmera, ela é barata porque é uma câmera já antiga. E a outra ponta dela é micro USB. Aí eu falei, agora ferrou. Ele vem com adaptador para USB-C, só que nem sempre funciona. Aí nos meus celulares atuais aqui não tava funcionando. Aí eu olhei para aquela porta micro USB e falei, peraí, eu devo ter algum celular com micro USB aqui. E bingo, achei um da Samsung, liguei, esperei recarregar lá a bateria e tudo mais, e aí consegui conectar ele e a câmera pegou de primeira. Então eu peguei um celular que já deve ter aí uns 8 anos para mais, acho que talvez um pouquinho menos na verdade, mas que tem micro USB, um celular antigo, e como a câmera era antiga também, funcionou para essa coisa que precisava, né? Que era fazer inspeção e encanamento. Então, é como se fosse uma endoscopia do cano, sabe? E aí, uma solução super barata, mas funcionou porque eu recorri a uma tecnologia antiga, né? Quer dizer, o celular antigo acabou tendo uma serventia, acabou virando monitor dessa câmera aqui de inspeção, né? Então, procurando, a gente acaba achando a utilidade para esses hardwares mais antigos, né? E sobre a questão do celular do Pix, um para ter em casa, uma segunda conta, eu queria destacar como isso é algo cultural. Por exemplo, eu moro aqui em São José, que é lá de Florianópolis, e a taxa de criminalidade é bem menor do que em São Paulo, do que no Rio de Janeiro, do que em outros centros urbanos muito maiores. Então, não vou negar que eu tenho um certo medo de perder o meu celular, ser roubado e perder acesso às minhas contas, mas eu acredito que é um medo bem menor do que o pessoal que mora em São Paulo. Exatamente, assim, eu já perdi cartão num show, e isso foi em 2022, eu não esqueço, porque daí eu só me toquei que eu perdi ele na segunda-feira,
o banco que eu tenho conta, tava fora do ar, no dia seguinte ficou fora do ar, eu não consegui bloquear, mas quando eu consegui bloquear, beleza, tudo certo, de quem tinha mexido na minha conta, tava monitorando pelo celular, e na sexta-feira alguém tentou passar o meu cartão, só que era um cartão de débito, e a pessoa tentou passar o crédito. Aí ali eu também voltei para uma tecnologia antiga, todos os meus cartões não têm NFC, então eu tenho também esse hábito de sair de casa com o cartão, até porque é uma maneira de eu não tirar o celular do bolso na hora do pagamento, ou se eu estiver usando, se eu for roubado eu vou conseguir comprar uma comidinha, fazer algum lanche enquanto eu tô fora. E eu saio sem nada hoje em dia, isso que é pior, eu não saio nem com a carteira, porque a carteira de motorista tá no celular, os cartões também estão no celular. Então tem dias que eu saio, tipo, será que minha carteira tá no carro? Às vezes eu deixo ela no carro, o que não é uma ótima ideia também, né? Mas às vezes fica lá num porta-treco que tem lá no carro. É isso, hoje em dia é celular, mas realmente a gente tem que começar a pensar em fragmentar um pouquinho mais nessa experiência, dificultar pra gente, mas pra dificultar também pros outros. A gente aproveitou o tema deste episódio e perguntou para os nossos ouvintes o que eles gostariam de compartilhar sobre o uso que eles fazem de dispositivos antigos. Aí, Josué, postou lá na comunidade. Você quer ler para a gente, Josué? O que apareceu aí? Cara, bastante coisa. A gente tem algumas ideias simples e elas vão aumentando em complexidade. As mais complexas, eu vou puxar aqui agora. O Corvo, ele fez um servidor VPN com WireGuard mais Pi-hole, roda em praticamente qualquer software de uns 20 anos pra cá. E, cara, ele usou um notebook quebrado pra fazer uma espécie de PC TV, que foi a Smart TV dele durante alguns anos. Ele postou a foto, cara. Basicamente tem uma placa-mãe gigante na parede dele, assim. E ele, é meio que a gambiarra que ele fez pra ter uma Smart TV. É um negócio bem inacreditável, assim, muito específico. Vou deixar o link desse tópico na comunidade, na postagem desse Tecnocast, porque tem várias ideias interessantes ali, de novo, das mais simples às mais complexas. Eu quero pegar uma aqui que eu acho interessante, o Miguel Soares colocou, que eu acho que é bem simples para fazer com celular antigo. Ele disse que ele tem um iPhone SE sem utilização, que ele deixou colado do lado do interfone para monitorar as câmeras toda vez que o interfone toca. Disse ele aqui, ó. É mais ágil do que abrir o app de câmera no meu celular toda vez que alguém toca a campainha. E ele disse, entre parênteses, às vezes nem sei onde meu celular tá e teria que ficar procurando por ele pra atender a porta. Gente. Então ele pegou um iPhone SE e colocou com uma câmera ali do lado do interfone dele. Sensacional, adorei a ideia. Ele deixa plugado ligado o tempo todo, a tela ligada. Imagino que sim, igual o celular do Pix que a gente falou. Uhum. Inclusive isso, cara, de usar o celular como uma câmera... Dá pra fazer também como webcam. Quando eu entrei no Tecnoblog, eu usava ele num desktop grandalhão, ele não tinha webcam. Eu usava meu celular como webcam. Tem um aplicativozinho pra Android, deve ter pra iPhone também, mas é bastante simples. Você conecta no mesmo Wi-Fi e ele usa o seu celular como webcam. Funciona super bem. Eu acho que é um uso bastante tranquilo de dar para um celular velho, sobretudo porque, às vezes, sei lá, o touch pode estar ruim, ele pode estar lento, mas talvez, sei lá, a câmera esteja funcionando bem. E a câmera, com certeza, é melhor do que qualquer webcam. Mesmo que seu Android tenha 20 anos de vida, é melhor ainda do que uma webcam. Que é muito ruim até hoje. Um outro, agora com notebooks, o Rafael Max deixou essa dica. Tem uma versão do Chrome OS que é feita para notebooks velhos, para computadores velhos, que é o Chrome OS Flex. Ele instalou no notebook dele. É um notebook da Positivo, com Atom, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. E ele conseguiu reviver esse notebook usando o Chrome OS Flex. Disse ele que é bem usável, afinal 90% dos serviços que uso é via Chrome. Ele veio com o Windows instalado na época e já era muito limitado. Tentei instalar até aquelas versões super light e mesmo assim não rodava nada. Com o Chrome OS ficou utilizável. O Chrome OS, eu assisti alguns vídeos, achei interessante. Ele basicamente transforma o computador numa interface de Android ali. É igualzinho ao Android, nas configurações, tudo. É bem parecido mesmo. E o Flex só vai ter uma limitação, que ele não tem o suporte para Google Play. Então você não consegue colocar, a partir do Chrome OS Flex, novos aplicativos nele. No entanto, se você só quer usar coisas do Google, tipo Docs, Sheets, fazer um computador de trabalho, e você tem um computador velho, cara, dá para fazer, assim. Todos os vídeos que eu vi a respeito, assim, todos os relatos que eu li, davam conta de que é bastante útil, assim. Então, e pelo que eu vi também é super simples de instalar. Então, assim, se você já tem uma experiência com o Android
e, sei lá, que é algo que você já está familiarizado, não quer experimentar um Linux, o Chrome OS Flex pode ser uma opção para reaproveitar um notebook velho, sabe? E tem uma outra aqui que eu achei legal também, do Felipe. Ele falou o seguinte: consigo citar um caso de 2 aparelhos antigos e obsoletos que conseguem se complementar, funcionando como um único só, de uma maneira útil. Sabe aquele sistema de áudio / rádio antigo, que tem uma qualidade razoável para utilizações básicas, porém sofre com a ausência de tecnologias modernas, como Bluetooth, USB, etc? E só aceita auxiliar, rádio ou então fita cassete? O que eu vejo fazerem é pegar um celular velho, igualmente sem função, mas que conecte na internet e tem uma saída auxiliar, e deixam 100% do tempo conectado no sistema de áudio e funcionando como um iPod para ele. Assim ele consegue tocar músicas novas e pela internet, mantendo a qualidade. Dessa forma, salva-se 2 hardwares, que sozinhos seriam obsoletos do lixo. Então ele conseguiu salvar o rádio usando o celular. Assim, isso me pareceu mais pelo desafio, tá ligado? JBL já tá de olho nisso daí, né? Com a concorrência aí. E teve uma outra, cara, que eu testei, eu vi algumas pessoas recomendando isso também, que é usar o celular como controle remoto universal. Não sei se já tentaram fazer isso, mas tem vários aplicativos, vários mesmo, que permitem você usar o seu celular como controle remoto. E não funcionou pra mim, talvez porque a minha TV seja muito velha. Tem lá os seus 8 anos, mas nenhum desses aplicativos rolou, assim, dos mais baixados, dos mais recomendados. Então não consegui fazer funcionar, mas muita gente recomenda. Mas tem outro que eu consegui fazer funcionar que eu achei interessante para um celular velho, que é transformar o seu celular em mouse. Nossa. Você meio que simula ali o trackpad de um notebook e tal, e perfeitamente, funciona perfeitamente, sabe? Assim, talvez a praticidade possa ser questionada e tal, mas assim, se o seu mouse, sei lá, acabou a pilha, se não tem pilha, sei lá, se o seu trackpad tá com problema no notebook, dá pra improvisar, fazer uma gambiarrazinha e usar o celular como um mouse, é uma possibilidade. Eu usava o celular como controle remoto quando eu tinha o Apple TV 3. Argumento que foi o pior Apple TV que já existiu. Eu comprei ele numa promoção e porque você não conseguia customizar, você não conseguia instalar nada, ele era bem fechado e tal. Hoje em dia já é um aparelho bem diferente. E aí o controle do Apple TV era aquele pequenininho ainda que vinha com os MacBooks e perdia, né? Ficava na sala ali, sei lá, tá embaixo da almofada do assento e tal. Então eu peguei o costume de chegar, só tirar o iPhone do bolso e já começar a controlar o Apple TV por ele. Funcionou bem por um tempo, porque é uma função nativa, na verdade era um aplicativo do iOS, depois acho que ficou nativo, mas é um aplicativo da Apple mesmo, e até que ele parou de funcionar, por algum motivo começou a dar lag, que é aquela coisa, né, pelo Wi-Fi, né, então alguma coisa pode acontecer. E a Samsung também permite, né, também tem um aplicativo da Samsung que você consegue conectar com a sua conta Samsung na TV, sua conta Samsung no aplicativo também, e aí você consegue controlar e conectar até a TV num assistente de voz, umas coisas assim, né. Mas aí acho que eu já perdi a vontade, fica tentando brincar com essas coisas, só vou no controle remoto mesmo e boa. Algo que eu poderia compartilhar é que a minha namorada tem um MP3 player dos anos 2000, que obviamente a bateria também já não existe mais, e ele virou um pendrive. Então, eu não lembro a capacidade dele, mas assim, para a questão de faculdade, do trabalho dela, ele funciona perfeitamente, porque, querendo ou não, o MP3 player sempre foi um pendrive, com o objetivo de executar música. Uhum. E tu tira a bateria dele, ele volta ao seu estado natural. Então eu acho muito curioso, porque ele tá, obviamente, repetindo, tirando a bateria, ele não tem mais nada, ele só serve para armazenar arquivo. E tá funcionando super bem, não precisa comprar um pendrive, se bem que hoje tropeça na rua e compra um pendrive. Provavelmente o pendrive mais porcaria que ela comprasse hoje no Mercado Livre seria bem mais rápido, né, do que o MP3 antigo dela, a velocidade de transferência. Mas você tá certo, para fazer coisa tipo de faculdade, transferir um doc, um arquivo assim, usa qualquer coisa, né? Mas eu acho que tem alguma satisfação nisso, tá ligado? De você conseguir pegar uma parada... tipo, putz, eu consegui burlar aqui o fim desse dispositivo, sacou? Ele não serve mais pra coisa principal dele, ou então tá ruim, ou, sei lá, tem uma forma mais prática de fazer, mas eu consegui encontrar algum outro uso pra ele, sabe? Eu acho que tem um pouco desse desafio que tem algumas dessas coisas. Olha, atualmente de tablet... Eu não tô com nenhum aqui atualmente, mas eu lembro que por um tempo... E, assim, eu nem considero, na verdade, que foi um uso real, porque eu fiz mais de teste, mas eu peguei um tablet Samsung antigo que eu tinha e eu usei um aplicativo que deixava ele
com a tela totalmente branco e preto. Ele não ficava com nenhuma outra cor. E aí você deixava ele numa tonalidade, num brilho bem baixo, não totalmente baixo, mas ali digamos que em 10% mais ou menos. E ele, aí dava para usar ele como leitor de e-books. E funcionava até que bem, porque como... Você simulou um e-reader com o tablet, cara. E porque assim, o problema de usar... Porque assim, eu gosto muito de ler, né? Se vocês me perguntarem quais são os meus dispositivos preferidos, o Kindle vai estar na lista. O Kindle, Só que assim, aí você fala assim, mas... Por que eu vou ter um Kindle se eu posso fazer a leitura de e-book no tablet? O problema do tablet é que ele tem uma tela que brilha com um brilho muito intenso para a leitura. Especialmente à noite. E então, uma forma de amenizar isso é você tirando as cores, deixando ele preto e branco. E aí você diminuindo o brilho, ainda assim vai ter aquele problema de emissão de luz azul na sua cara e tudo mais. Mas se você estiver fazendo uma leitura durante o dia, por exemplo, não vai atrapalhar muito. À noite pode ser um problema, né? À noite o ideal ainda é melhor você usar um livro físico, a moda antiga, porque não vai ter esse problema com tela. Mas assim, para quem não faz uma leitura muito recorrente, pode ser uma boa. Por duas razões. Primeiro que você reaproveita um dispositivo antigo e segundo porque no tablet tem a questão de você conseguir visualizar a imagem melhor. Às vezes tem algumas ilustrações no livro que no Kindle até aparece. Eu gosto muito de livros que são livros reportagem. E esses livros, eles têm o costume de colocar no final dele fotos, né? O pessoal vai colocando fotos das investigações e tudo mais. No Kindle não é legal ver as fotos. Aí você tem a opção de abrir lá, de repente, o aplicativo do Kindle no site da plataforma, né? No desktop, mas ainda assim não é uma experiência muito prática. Se você coloca um tablet, já resolve isso, porque se for o caso de ver uma foto colorida, simplesmente você tira esse aplicativo que eu falei que deixa ele em preto e branco e deixa colorido e depois você volta para a configuração padrão. E dependendo do aparelho, você consegue ter essa função de deixar ele preto e branco de modo nativo. Os aparelhos da Xiaomi, por exemplo, tem esse recurso. Você pode deixar ele configurado para... Aliás, eu acho que eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, isso é até um recurso nativo do Android, que parece que é um recurso de acessibilidade. Eu não sei se é no Android ou o iPhone que tem isso como recurso de acessibilidade. Para quem tem algum problema com cores, aí você deixa ele preto e branco. Mas enfim, dá para configurar seja nativamente ou seja com o aplicativo. E aí a experiência se aproxima muito de ler no Kindle, deixando ele preto e branco. Tem outra vantagem ainda, que mesmo sendo um tablet antigo, o Kindle tem aquela coisa de quando você toca nele para avançar de página, ele demora um pouquinho, né? É uma característica da tela e-ink, né? Não é uma tela muito responsiva. Agora, num tablet antigo, mesmo ele sendo antigo, que de repente ele trava, por exemplo, quando você está navegando numa página web ou então no YouTube, ele vai abrir rápido, sabe? O aplicativo do Kindle é bem rápido. Ou então o leitor de PDF também, ele consegue responder rápido. Eu só não mantive isso pra frente porque eu tenho Kindle, né? Então eu não tava sentindo ter essa dualidade. Mas eu fiz o teste por aquela questão de honra, sabe? Eu falei, não, eu tenho que ver se esse negócio dá certo. Isso já tem algum tempo, deve ter uns 2-3 anos que eu fiz isso. Aí eu já me desfiz desse tablet, mas é algo também que dá pra fazer. Então quem tem um tablet antigo aí, ele não funciona só como player de vídeo, né? Dá pra fazer ele também como leitor de Kindle, leitor de e-book geral, né? De repente até em PDF, você não precisa ter um Kindle, o aplicativo do Kindle pra isso. Dá pra fazer isso de várias formas. Ou dá pra usar ele como tela de câmera de segurança, coloca lá na porta igual o nosso ouvinte fez aí. Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente o que você costuma fazer quando um dispositivo seu fica velho, perde o uso normal dele, o uso esperado ali. Você faz alguma gambiarra? Você já teve alguma experiência? Como essa do Corvo aqui, que foi bem legal também. Manda pra gente lá na comunidade.tecnoblog.net ou, se você preferir, nos nossos grupos no Telegram, Caixa Postal Tecnocast, tudo junto, e no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive, com V mudo no final. Eu sou o Felipe Freitas. E @ealecrim. Esse episódio de Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.